Paz do Senhor, meus irmãos, mais um vídeo para o canal ID, mais um estudo da Palavra de Deus. Convido os irmãos a pegar as suas Bíblias para a gente começar esse banquete espiritual. O tema da palavra hoje, desse estudo, é a mensagem por trás de Josué e Caleb. Eu sempre gosto de fazer uma introdução lembrando aos irmãos, eu sempre digo, sempre vou dizer isso, que Deus ele se revela no hebraico. É a linguagem ao qual ele selecionou para passar para nós as escrituras sagradas, a escritura sagrada. E no hebraico que ele fez os trocadilhos, ele fez o jogo a semântica da coisa, foi tudo no hebraico e no grego. Mas ele se revela mesmo no hebraico, porque o grego do Novo Testamento só joga luz no hebraico, o que o hebraico está querendo dizer. E os nomes que Deus coloca nos personagens da Bíblia, e quando ele manda colocar, ou quando ele repete muito esses nomes, você pode ver que tem sempre por trás disso um recado que Deus está dando através desse nome, ou esse nome conta uma história que esse personagem viveu e que vai servir de exemplo. É sempre assim. E fala coisas proféticas também. Alguns nomes falam de coisas proféticas, de coisas espirituais. E o que será que tem por trás do nome Josué e do nome Caleb? Por que Deus mandou 12 espias e só esses dois voltaram testificando que aquilo que Deus tinha falado a respeito daquela terra que ele tinha prometido era verdadeiro? Por que foram eles só os dois únicos fiéis dos 12 espias que foram lá para Jericó? Né? Vamos lá. Eu vou dar uma recapitulada antes de falar do nome de cada um deles. A gente vai dar uma lida em Números 14, 29 e 30. Depois 36 e 38. Você vai ver que nesse texto, Deus une Josué a Caleb, né? Eles começam a serem personagens importantes no transcorrer dessa história daí para frente, né? Após esse episódio. Números 14, 29 e 30 diz assim: neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra a respeito do qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Verso 36. Os homens que Moisés mandara a espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra, esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Então você vê aí que de uma geração inteira que caminhou pelo deserto no Êxodo, apenas Josué e Caleb entraram. E que dos 12 espias que foram lá avaliar a terra, Josué e Caleb não morreram das pragas. Os outros 10 morreram porque voltaram falando mal. Então você vê que a partir de então, esses dois nomes, Josué e Caleb, eles ressaltam, né, na história. Mas por quê, né? Josué e Caleb. Então a gente vai começar a estudar, a falar primeiro de Josué. Primeira coisa de Josué. Eu queria falar dois nomes
Porque existe no nome, a gente viu que quando Deus ressalta os nomes, ele conta uma história através desse nome, né? Muitas vezes ele conta uma história através desse nome, e às vezes o nome já diz o que Deus está querendo falar. O próprio significado do nome. Então existe no nome uma coisa literal, uma coisa espiritual e uma coisa profética. Josué, na literalidade da pessoa de Josué, após a morte de Moisés, Josué foi o cara encarregado com o trabalho de guiar os israelitas para a próxima fase de desenvolvimento da nação. Moisés morre, Josué assume. Certo? Aí em Josué, capítulo 1, de 7 a 8, Josué capítulo 1, os versos 7 e 8, diz assim: tão somente, Deus falando para ele, quando ele assume, tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Deus dá um recado para esse homem que estava assumindo a rédea da nação israelita. Faz como Moisés mandou você fazer, medita na lei que ele te ensinou, que eu passei para ele, e não desvie, para você não desviar nem para a direita nem para a esquerda, para você ser bem-sucedido em tudo que você fizer. E assim foi com Josué. Sob a liderança de Josué, o povo tomou a posse de Canaã, da terra de Canaã, sob a direção dele. E desta mesma maneira, Deus cumpriu na literalidade, veja bem, na literalidade, uma parte da promessa que ele fez a Abraão. Josué serviu como auxiliar de Moisés. Josué era um dos caras que andava, era um dos braços de força de Moisés. E se destacou como guerreiro valente e homem de fé. O que chamava a atenção em Josué é que ele era valente e um homem de muita fé. Isso eram coisas que destacavam a personalidade de Josué, que era braço direito de Moisés, como Arão também foi. Mas o guerreiro valente era ele. E aí, esse nome literal Josué, a gente acabou de especificar aqui, de tratar isso. Como Josué foi. Ele foi o cara que foi braço direito, foi o cara que sucedeu Moisés, e foi ele que deu um novo rumo para Israel e fez entrar na posse da terra prometida por Deus. Todo mundo sabe da história de Josué. Isso na parte literal. Agora existe uma parte espiritual e profética nesse nome. Josué ele prefigurou o Filho de Deus, Jesus. Eu vou falar para vocês o que significa o nome Josué. Josué é Yehoshua, que significa Jeová é salvação. Josué, ele é da tribo de Efraim. Josué foi sucessor de Moisés. Só dele ser da tribo de Efraim e de ter um nome semelhante ao do Filho de Deus, isso já quer dizer muita coisa. E mais ainda, ele foi o que conduziu o povo para dentro da terra, para dentro do descanso de Deus. Então isso traz à lembrança muitas coisas que Jesus fará no tempo que há de vir, no tempo vindouro. Você vê que Deus pega o nome de Josué e a história de Josué e já começa a contar o que vai acontecer no tempo final. E se você notar, as histórias são bem parecidas. Eu chego a dizer que são paralelas. Então Josué prefigurou o Filho de Deus, Jesus, Yeshua, que tem quase o mesmo nome, pois colocou o povo no descanso do Senhor na terra prometida. Josué fez se cumprir a literalidade do que Deus prometeu a Abraão, enquanto Jesus
vai fazer se cumprir a parte espiritual e literal também, mas plena e completa do que Deus prometeu a Abraão, abrangendo outras coisas muito maiores. E aí vocês vão ver, a gente vai ler 2 textos, eles são um pouco grandes, mas é bom a gente degustar esses textos para vocês verem a semelhança dos fatos. Josué 6, de 1 a 21. Olha, atentem para a história e para os detalhes apocalípticos que tem nessa história. Diz assim, Josué 6, de 1 a 21. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó e o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim farás por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Olha quem toca as trombetas: os sacerdotes. E será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, vejam bem, essa trombeta de chifre de carneiro é a mesma trombeta que toca no jubileu, no ano aceitável do Senhor, quando o sumo sacerdote sai de uma vez para finalizar aquele 7º ano e entrar no 8º, o ano aceitável do Senhor. É a mesma tradução, o mesmo chifre de carneiro, é aquela trombeta maior, a mais barulhenta de todas. Era essa que Deus mandou tocar em volta de Jericó. Ouvindo vós o sonido dela, todo o povo, veja bem, atenta para os detalhes, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe adiante da arca do Senhor. Assim foi que Josué dissera ao povo. Os 7 sacerdotes, com 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos diga: gritai, e então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando uma vez. Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor, e os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor. Enquanto as trombetas soavam continuamente, no 2º dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial, e assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, porque tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro.
Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e o levantado grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, ao qual em frente de si e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente a fio da espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, tanto bois, ovelhas e jumentos. História bonita, né? O que a gente tem que levar disso aí? A obediência do povo, que cumpriu à risca o que Deus mandou fazer, ao comando de Josué. As coisas apocalípticas desse texto: as trombetas, os sacerdotes tocando as trombetas, as 7 trombetas, as 7 voltas na cidade, as vozes e os gritos gritando depois do 7º toque de trombeta, a ira de Deus sobre Jericó e a separação de um povo que não sofreu a ira. Todos esses recados estão dentro dessa história, que vai se repetir lá no final. Quando o povo entrar na posse da terra, que vai voltar, que o verdadeiro Josué voltar, ele vai vir no ressoar de trombeta, as muralhas vão cair, o reino desse mundo passará para Cristo e para Deus e o seu Cristo. Haverão vozes e clangores de trombeta, haverão vozes de júbilo, uma voz até que vai dizer que o reino desse mundo passou para Deus e seu Cristo. Tudo igual. Haverá toque de trombetas, sacerdotes tocando trombetas, que são 7 trombetas, tudo igual. E no final da 7ª que a muralha cai. É no final da 7ª que a Babilônia rui. Tudo. É bem apocalíptico. E é um Josué fazendo isso. Você vê o nome literal, a parte profética e a parte espiritual toda interagindo no mesmo nome. Por isso Josué foi um dos que voltaram dos 12. Josué. O nome dele conta o porquê dele ter voltado. E o porquê da importância dele. Porque ele que conduziu o povo para entrar. Da mesma forma que Jesus conduzirá o povo para entrar. Certo? Então, quer ver uma coisa? Vamos olhar Apocalipse 11. Apocalipse 11, 15 a 19. Não vou querer abrir por quê? Apocalipse 11, de 15 a 19. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Esse texto que a gente vai ler é quase um paralelo de Josué 6, 1, 21. Um grande recado que se cumpriu no tempo de Josué e voltará a acontecer em plenitude na volta de Jesus. Olha aí o que diz Apocalipse 11, de 15 a 19. O 7º anjo, você pode dizer o 7º sacerdote, tocou a trombeta e houve no céu, olha o que houve no céu, grandes vozes. O que Deus mandou fazer depois que tocasse a última trombeta? Falou para o povo fazer o quê? Gritar. Olha o que está acontecendo aqui. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontravam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras. Não há de vir porque já estava lá. Por isso que ele fala que és e que eras. Não fala que há de vir, porque ele já está aqui, já está voltando. Nesse momento ele está voltando. Que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. Teve ira lá também em Jericó? Teve ira. Eles não mataram no fio da espada todo mundo, cumprindo a ira de Deus? Não destruíram a cidade toda? Não queimaram tudo? Salvo que Deus mandou livrar? Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se achava no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Teve a arca da aliança também? Sim. Em Jericó?
JP, só um comentário rapidinho aqui. Você abriu um parênteses aí para falar sobre a questão de não falar que há de vir, mas numa versão, que a versão que eu estou lendo diz. Entendeu? Você está lendo uma versão que não fala essa frase, mas na versão que eu estou lendo diz, que é na corrigida fiel, Almeida. Entendeu? Uhum. Aqui está usando essa frase sim. Então, mas ele está entre o colchete, está alguma coisa? Não, está... Como é que está? 17. Dizendo graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, e que eras, e que hás de vir, sem parênteses e sem colchete. Está entre vírgulas. Depois entendeu? Eu vou conferir. Mas eu já... Mas tem alguns textos que falam que és e que eras. Sim. Que não fala que há de vir. Porque ele está nesse momento, ele estava voltando. Você vai cortar depois, não tem problema não. Eu só estou falando porque alguém estiver te acompanhando com a Bíblia, já vai, peraí, se eu estou lendo que está e o cara está dizendo que não está, então depois a gente vai ver isso aí. Mas eu já vi até estudos que tocam nesse texto aí e falam a respeito disso, que ele já estava, por isso que ele não há de vir. Não há de vir, já está. Entendeu? Então aqui, ó, o verso... Tá. Verso 19 diz assim: abriu-se então o santuário de Deus que se achava no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, igualzinho Jericó tinha a arca da aliança. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Depois veio a ira. Igualzinho. Trombeta, gritos, cai o muro e vem a ira de Deus sobre a cidade, entregando, vencendo os inimigos e entregando a terra para Josué, como Deus havia prometido. Isso vai acontecer com Jesus. Vencerá os inimigos e entregará a terra para o Filho de Deus, como ele havia prometido. Igual a história de Josué. Entendido o nome de Josué? E o paralelo de Josué 6:21 com Apocalipse 11, 15 e 19? Vimos que esses dois textos aí que a gente acabou de ler só foram possíveis de ocorrer devido à obediência de Josué e de Jesus, a perseverança de Josué e de Jesus, e a fé, tanto de Josué, que era a figura, como de Jesus, o Filho de Deus, em que se cumpre tudo em plenitude. O tipo e o antítipo. Josué e Jesus. Olha que interessante. Deus, pela sua graça, entrega Jericó nas mãos de Josué, pois ele foi obediente. Deus coloca todos os inimigos de Jesus debaixo dos seus pés, porque ele foi obediente. Igualzinho. É o mesmo recado, de um nome para o outro. Certo? Com nessa parte a gente entregou Josué. Agora tem Caleb. E a aplicação do nome Caleb é a mais legal de todas. Porque de Josué a gente já tinha assim, até uma certa noção. Não precisa ser muito profundo para entender que Josué já tem um nome parecido e que a história de Josué tipifica a história de Jesus ao conduzir para a cidade. Isso aí não fica muito difícil de entender. Mas Caleb, por que então tem Caleb? Se Josué tá e Caleb tem, então tem uma coisa para Josué e tem uma coisa para Caleb, que tem de recado para nós. Josué é o cara que leva, que conduz, que é o exemplo, que mostra, que guerreia, que é guerreiro, fiel e obediente. E tem Caleb. Eu vou ler para vocês o que significa o nome Caleb. Caleb no hebraico é Caleb. K-A-L-E-B. A palavra Caleb significa violento, violência, cão. Você já viu quando um cão quer um negócio, como é que o cão faz? Como ele é violento para defender e para possuir as coisas? A palavra Caleb significa violento, violência e cão. Caleb era da tribo de Judá. Aí você vê Josué e Efraim, Caleb é Judá. Efraim e Judá entrando na terra. Judeus e gentios entrando na terra. Isso já é uma implicação espiritual. Olha como é que Deus dá os recados. Tinha que ser Efraim e Judá, as duas casas de Israel. Então vamos lá.
Caleb, violência, cão, era da tribo de Judá, era espia fiel, guarda esse nome, fiel, ele era fiel, que relatou favoravelmente a respeito da terra prometida. E agora vem a coisa mais maneira, mais legal. Esse radical que forma Caleb, a palavra leb, L-E-B, sabe o que significa? Coração, ser interior, mente, vontade, alma do homem, conhecimento e reflexão. Leb, ser interior, mente, vontade, coração, alma do homem, conhecimento e reflexão. Todo esse radical, Leb, está dentro de Caleb. Vontade e coração. Caleb e Leb. Leb forma Caleb. Então existe uma violência dentro disso, uma violência dentro do teu ser interior, da tua mente, da tua vontade, do teu coração, da alma do homem. Existe uma violência, existe uma briga. Certo? Existe. Mas eu não quero levar isso agora em voga, eu quero mostrar a parte literal primeiro. Caleb é violento. Dentro de Caleb tem Leb, que é mente, alma, coração. Ser interior. Vontade. O mais importante é coração, mente. Tá? Coração, mente, alma humana. Vejam bem. O reino de Deus, através das 12 tribos, porque Deus, quando se deparava, ele se relacionava com aquela nação, eles os viam como uma nação, ele os criou para ser uma nação de reis e sacerdotes. Está lá em Números 19, se não me engano, não, é Levítico 19. Acho que é Levítico 19, ou Números 19. O irmão me perdoe, mas é por aí. É 19, ou Êxodo 19. Acho que é Êxodo 19. Êxodo 19. 5 e 6 e 7, por aí. Êxodo 19 está certo. Lá Deus fala: farei de vós uma nação de reis e sacerdotes. O plano de Deus era o reino dele ser estabelecido através do povo de Israel. Uma nação separada que falaria dele para todas as outras nações. E veriam o reino de Deus estabelecido através daquelas nações, daquela nação, que começaria nas 12 tribos. Esse era o plano. Mas não deu certo, Deus já sabia que não ia dar. Deus já tinha o filho para resolver isso. Mas para existir um reino tem que ter um território, não tem? E a nação de Israel não tinha um território, mas Deus havia prometido. E é fato bíblico e histórico e literal que o reino de Israel foi estabelecido, o reino que Deus queria estabelecer através de Israel foi conquistado através de violência. É fato. Morte, briga, guerra, muita violência, muito sangue e muita fé. E Deus sempre dando as conquistas para o povo de Israel. Óbvio que teve revés, quando desobedeciam, mas sempre que obedientes e firmados na lei, Deus dava a vitória para o povo de Israel e ampliava o território até que deu a cidade que eles queriam, que tinha prometido. Ó, eu vou pedir para vocês abrirem Josué 12. Não precisa, a gente vai ler só um pedacinho. Não vou nem ler. Só anota a referência, porque aí conta quanto os reinos que Deus deu, conquistou através de Moisés e através de Josué. Em Josué 12, de 1 a 6, você vai ver os reis vencidos por Moisés. E aí você vai ver as guerras, as brigas. Em Josué 12, de 7 a 24, os reis vencidos por Josué. De 7 a 24. Josué 12, de 1 a 6, os reis vencidos por Moisés, que não entrou na terra. Mas para chegar lá, precisou passar por territórios e teve briga. E Josué 12, de 7 a 24, foram os reis vencidos por Josué.
Até a conquista de Jericó foram muitas batalhas violentas e após também. Após ganhar Jericó, quando ele entra na região, depois foi se tornar Israel, também teve briga. Indo para o norte, depois para o sul, com Josué, depois de ter entrado em Jericó, teve briga. Então foram muitas batalhas violentas e após a conquista de Jericó também. Foi uma longa jornada de sangue, suor, muita violência e fé. Essa foi a parte literal da história. E Caleb, violência, está relacionada a isso. Tá? Josué, na literalidade, o que conduzia, e Caleb, na literalidade, a violência ao qual o reino era estabelecido. O reino de Israel tinha que ser estabelecido. Agora tem a parte espiritual e profética do nome Caleb. E é agora que a gente vai entender o que há por trás desse nome Caleb. Além de pertencer à tribo de Judá, que a gente viu, formando com Josué e Efraim as duas casas de Israel entrando no descanso do Senhor, ao terceiro dia, porque só podiam entrar na terra ao terceiro dia, vocês se lembram disso? Jesus entrou no descanso ao terceiro dia, após ressuscitar. Tudo está ligado. Por isso que Jesus morreu na quarta e ressuscitou no sábado, que sábado é o sétimo dia, é o descanso, e é o terceiro dia que entra no descanso. Está tudo ligado. Vimos que Caleb, violento, violência, e Lebe, coração, mente, alma humana. Agora vocês vão entender o sentido dessas coisas, espiritualmente falando. Olha o que significa. Agora eu queria que vocês abrissem um pouco a mente para poder entender o feeling dessa coisa. Espiritualmente falando, Caleb nos mostra a nossa batalha interior. No campo mental. Uma batalha violenta e de muita violência, a qual temos que vencer a nós mesmos, a nossa alma e a nossa natureza humana. E eu vou dizer mais. Temos também a Satanás e seus demônios, que são nossos inimigos na batalha espiritual e que no fim dos tempos travará conosco a batalha de 3 anos e meio, que é literal. Agora vocês vão entender por que a gente lê esse texto aqui, ó, de Mateus 11, 12. Vocês vão entender o que Jesus está falando aqui e aonde ele estava com a cabeça para falar o que ele estava falando. Mateus 11, 12. Texto que a gente lê no seminário. Nos seminários que a gente já fez. E que não entendia. Tão profundamente como é o de fato que Jesus está querendo dizer aqui. Olha o que está dizendo aqui. Depende da tradução, tá? Mas essa tradução aqui, depois tem uma tradução aqui que o irmão Israel me mandou para mim, que é mais de John Wesley. É mais forte ainda. Diz assim, verso 12 de Mateus 11. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Tá certo? Essa é a versão da revista atualizada. Só que aí você bota a palavra esforçam no grego, ela significa biastes, que significa forte, impetuoso, violento. E apoderam, arpazo, levar pela força, arrebatar, arrancar. Não tem nada de gentil isso, né? Então, desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por violência. E os que se esforçam se apoderam dele, arrancam ele para si. É a tradução no grego. Aí tem uma outra versão que diz assim, de John Wesley. Mas desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus pela violência é tomado e os violentos o agarram. Essa é a versão. Por que violento? Você vai ver em várias versões que é violento. Violência e violento. Por que violento? Quem é violento? Por que o reino de Deus é conquistado por violência? Vocês estão conseguindo conectar as informações? O que é Caleb? É violento. E o que é Lebe?
ser. Aonde é a violência que você vai Exatamente, não. enfrentar para poder entrar no reino vindouro? Dentro de nós mesmos, né? Por isso que tu tem que se esforçar. Por isso que tu tem que ser obediente que nem Caleb e que nem Josué. Porque senão não entra. De uma geração inteira, só eles foram obedientes. Só Josué, o que conduziu, e Caleb, o fiel. Você lembra que eu falei que guarda que ele era o fiel, o espia? Fiel, guarda esse nome? Então, Caleb e Leb, que forma Caleb, é natureza humana, coração, pensamentos. E o nome é violento, violência. Então existe uma violência dentro de nós, que é a nossa briga conosco, com a nossa natureza humana, com a nossa alma humana, que nos leva para a desobediência, o que quer nos tirar. Por isso que o reino de Deus é conquistado com violência, porque existe uma violência dentro de nós. Eu falei hoje aqui, antes de começar, que eu passei por essa violência essa semana. E logo no final Deus me mostrou essa palavra. É violento, é violência, é briga interior. A briga exterior, ela só vai ser vencida se você tiver vencido a tua briga interior. Deus te dá a vitória exterior. A briga com o diabo e com os demônios nas regiões celestes, que é uma briga também, que é violenta e é espiritual, ela só é vencida se dentro de nós a gente tiver vencido a nossa natureza humana. Se a gente não tiver vencido a nossa natureza humana, como é que a gente vai vencer o inimigo externo? Não há condição. Não há nenhuma condição. Por isso que o reino de Deus é tomado com violência. E os que se apoderam, os que conquistam se agarram nele. Porque uma vez conquistado, você não vai querer perder. E é com violência que você mantém se agarrar nele. Agarrado nele. É com extrema violência. Porque querem te tirar isso o tempo todo. O diabo e a tua natureza humana, caída. Por isso que é violento. E por isso que é leve. É dentro do teu coração. É muito revelador essas coisas para mim, cara. Mas vamos lá. Veja, nesse texto aí que a gente leu, que Jesus sabia que só os violentos que guerreariam tanto espiritualmente ou até pagando com a sua própria vida literalmente, esses se apoderariam do reino de Deus. Você vê que existe uma batalha interna, uma batalha externa e uma batalha de morte literal, ao qual Jesus conta que você morra para poder entrar nesse reino e não negue o nome dele. Está entendendo como é violento? É violento mesmo. Custa vida e morte para não negar. Foi assim nos tempos de Josué e Caleb e será assim no tempo do fim, com violência. Hoje a gente está vivendo uma violência dentro de nós espiritual. No fim dos tempos, a gente vai viver uma violência literal, que o chifre vai se levantar na metade da semana e vai fazer guerra contra os santos. E é literal. E se você não tiver com a tua guerra interna bem resolvida, você não vai aguentar a guerra externa. E você não vai se apoderar do reino de Deus e não vai agarrar, não vai arrancar ele para você. Vão tirar da tua mão. É aquele texto que fala que fez prosperou? É, isso aí. Daniel. É, ele mesmo. Na metade da semana esse chifre se levanta, faz guerra contra os santos e prospera. É o anticristo fazendo guerra contra os filhos de Deus na metade da última semana. Então, olha só. Existe uma violência espiritual no nosso interior. Essa violência, ela é intangível. A gente não toca ela, mas a gente sente ela dentro de nós. Vou pedir para vocês abrirem Gálatas 5, 16 a 21. Agora vocês vão ler esses textos e vão ver o sentido que isso faz. Pensando dessa maneira. Gálatas 5, 16 a 21. Vai meditando conforme eu for lendo. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfírias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices,
glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isso está dentro da onde? Isso tudo que eu falei aqui, está dentro de quem? Está dentro da alma de quem? E aí você, é mole que você tira isso de dentro de você? É com violência ou não? E se você praticar isso e não violentar essas coisas dentro de você, você não herdará o reino de Deus. Por isso que ele é conquistado com violência. Por isso que Jesus falou aquilo lá em Mateus 11, 12. É com violência. Romanos 8, 5 a 11. Diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito às leis de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. É a guerra violenta do Espírito e da carne. Essa é a guerra que tem dentro de nós. E a nossa violência é manter abafada a carne, morta a carne e fazer vivificar o Espírito. É violento. É Caleb. É violento. Ó, você vê que nesses dois textos é guerra da carne e espírito, guerra interior. Sabe como é que essa guerra é vencida? Na obediência ao Espírito. É assim que você vence essa guerra. Aí, se você vencer por obediência ao Espírito essa guerra, a violência espiritual exterior, a tangível, a que você toca, você vai vencer. Vai fazer sentido para você agora a armadura de Deus. Você lembra da armadura de Deus de Efésios 6? Por que que Paulo usa uma armadura? Porque é violento, pô. É uma guerra violenta. E se você não tiver com as armas dessa guerra violenta, Caleb e Josué iam brigar lá sem estar paramentado? Duvido. Você tem que estar paramentado. Então Efésios 6. Olha o que fala aí. Agora você vai ler os textos com esse entendimento. Efésios. Peraí. Efésios 6. De 11 a 13. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Agora a briga é onde? É dentro de você? Não. Agora é fora. É cilada do diabo. Só que você... Sabe quando é que você se reveste com a armadura de Deus? Quando você vence a guerra violenta de dentro de você. Aí tu tá revestido. Aí sim tu pode batalhar na guerra externa. Se a guerra interna não tiver resolvida dentro de você, que é violenta, tu não vai resolver com violência a guerra externa. Não vai conseguir. Se vai ser a sua guerra interior, como é que você vai combater o diabo? Ele vai falar, não vai. Tu não consegue resolver nem contigo mesmo, tu vai querer resolver comigo? Não vai. Ué? Agora você vai ver o sentido que faz a armadura. Você não consegue. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau,
depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Resolve primeiro por dentro, aí nada te abala. Tu está revestido, tu vai brigar fora. Aí tu repreende, tu foge do diabo e tu resiste ao dia mal. Porque muitas coisas no teu dia mal pode ser proporcionada pelo diabo. Mas tem outras coisas que não precisa ser necessariamente proporcionado pelo diabo. São coisas que você mesmo faz, ou coisas que na dinâmica do mundo. As suas escolhas te levaram a sentimento, tudo. Sentimento é interior. Se você resolver, você não comete nada externo. Mas olha só, eu falo de tribulação, falo de angústia, sofrimento, crise, depressão, coisas que briga com outras pessoas, coisas que podem te assolar. Se você estiver inabalável por dentro, isso não vai te assolar. E isso não vai te afastar do amor de Deus. Agora, se você não estiver mal resolvido por dentro, você não vai nada feito para fora. Eu estou mostrando que a violência espiritual ela pode ser interior, no âmbito carne e espírito, e ela pode ser exterior, principados e potestades, ou coisas do mundo, tribulações do mundo, ou tribulações vindouras, ocasionadas pelo próprio diabo, a do tempo do fim, por exemplo. Agora nós vamos ver aqui que essa guerra espiritual externa, vou pedir para vocês abrirem aí em Romanos 8, 35 a 37. Ó, Romanos 8, 35 e 37 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmão, isso aqui é profético. Isso aqui está falando lá para aquele últimos dias lá. Porque vai haver um tempo de tribulação muito grande. Não é essa tribulaçãozinha que a gente vive aqui, não. Ela pode nos separar do amor de Deus? Pode. Se a gente estiver fraco interiormente, pode. Mas aqui ele está falando aqui que é uma tribulação, uma angústia, uma perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. No final do tempo do fim, só vai se comprar e vender coisas que tiver a marca. Você vai passar fome. A espada, o anticristo vai levantar para te degolar. As almas dos decapitados que clamam. Você vai ser perseguido. Você vai sofrer tribulação por 3 anos e meio. Você vai sofrer angústia. E nada disso pode te separar do amor de Cristo. Por isso que tem que... Essa é uma violência grandiosíssima que a gente vai ter que passar por ela. Se nossa geração for do tempo do fim, ou se não for a próxima. Está entendendo a violência a qual Jesus se refere em Mateus 11, 12 lá? É uma violência interna e externa que pode requerer a tua vida. Pode requerer a tua vida. E aí? Você está disposto? É violento. Marcos 8, 35 a 38. É profético isso aqui também. Quem fala é Jesus. As pessoas pegam muito esse texto para aplicar no nosso dia a dia. Mas isso aqui é profético também. O que Jesus fala? Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se vergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se vergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos.
Isso é para agora? Pode ser aplicado a questão... Pode, pô. Pode ser aplicado. Pode ser aplicado. Até na questão poética da história, né? Tipo, você... Mas isso aqui é na hora que o deixa bicho... de fazer suas vontades para fazer vontade Sim, de pô. Sim. Mas ninguém tá perdendo a vida aqui. Sim. Isso aqui é perder a vida literal, não é só... Não é uma vida de largar o mundo e viver a sua vida. Porque vira e mexe, o Filho de Deus está no mundo pecando. Certo? E esse perdão, Jesus aceita. Então você vê que isso aqui, da forma que é aplicada, é muito rasteiro. Porque ele está falando de vida literal, vida e morte. Porque vai ter uma hora que a faca vai estar no gogó do Filho de Deus, e aí que ele vai querer ver. Que adianta você ganhar o mundo inteiro se você perder a tua alma? Está falando da alma. Entendeu? Vai negar? Me negar e vai negar o Evangelho? Quando eu vier, eu te nego. É escatológico, cara. É vida e morte. É literal. É dar a vida por aquele que te deu a vida. É violento, pô. Tá entendendo? É violento. Essas coisas são violentas. Não se trata apenas de uma aplicação para o nosso dia a dia. Jesus falava de coisas... Quer ver outra coisa? Como é vida e morte? É vida e morte. Mas você vai ver também que alguns vão morrer e não vão negar, e outros não vão passar pela morte, mas também não vão negar. É preciso chegar alguém vivo. Tem que ter gente viva na volta de Jesus. Filhos de Deus estarão vivos. É porque a própria palavra diz. Sim. Nós, os vivos... Também. Olha aí, abre aí Apocalipse 2. 10 e 11. Recado. Recado de Jesus para a igreja de Esmirna. Olha o que Jesus fala. Jesus está falando isso aqui para essa igreja e está falando, dando um recado para a igreja do tempo do fim. Apocalipse, isso aqui. Não temas as coisas que tens de sofrer. Vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de dentre vós, para ser dispostos à prova. E tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte. Vai morrer. E dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Vai passar pela primeira, mas não vai sofrer dano na segunda. Porque foi fiel até a morte. É morte literal. Aqui estou falando de morte literal. Isso aqui é um recado para o tempo do fim. Porque vai haver mártires no tempo do fim. As duas testemunhas vão estar no tempo do fim. O povo de Deus vai morrer no tempo de fim. Mas vai ter gente que vai sobreviver. Apocalipse 3, 10 a 12. Mas as duas testemunhas são pessoas do tempo presente? Não, né? Apocalipse 3. Dez a 12. Diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação. Vai morrer? Não vai morrer. Está guardado. Te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Você vê, uma parte do povo de Deus passa pela morte, é isso que Jesus está falando. Ser fiel até a morte. Aquele que me negar, eu negarei. Aquele que quer ganhar a vida tem que perder.
E ele está usando duas coisas aí, falando em dois sentidos. Falando do sentido mais rasteiro, que é o de você vencer as coisas de dentro de você e se guardar. E está falando da coisa escatológica, que na hora que o Filho de Deus vai ser provado mesmo por 3 anos e meio. Que vai passar pela morte, que ele falou em Apocalipse 2. Então todas essas coisas envolvem violência. E essa violência é externa e interna. Então olha só, veja que para vencer esta guerra violenta, para possuirmos o reino de Deus e a coroa da vida, temos que morrer. Temos que morrer. Literalmente, se for preciso, e espiritualmente para o mundo que vivemos. Essas vitórias só são possíveis se vencermos pelo Espírito de Deus em que nós habita. A guerra violenta que há no nosso interior, coração, obedecendo à voz de Deus, assim como Josué e Caleb foram obedientes. Nessa guerra violenta, a gente morre de qualquer jeito. Entende isso, né? A gente tem que morrer dentro de nós, a gente tem que morrer fora de nós, para o mundo, e temos que dar a vida e morrer se for preciso. Deus, nessa guerra, só nos vê morto para nos dar a vida eterna. Entende isso? Entende essa violência? Entende que nessa guerra, Deus não nos vê vivo de jeito nenhum. Só nos vê morto. Morto na nossa natureza humana, morto para o mundo, para o sistema, e morto quando a gente for solicitado a nossa vida por amor àquele que deu a vida por nós. Morto, morto e morto. É violento ou não é isso? É violento. Então Josué é igual a Jesus, que conduz à terra prometida, o descanso. Caleb é igual a violência dentro de nós, briga espiritual interior, que te faz ser inabalável e vencedor e possuidor do reino. Josué, Caleb. Jesus, que conduz, e o homem, com as suas brigas, suas violências, suas batalhas internas e externas, para possuir o reino. Por isso que o reino é possuído por violência. E quando agarrado, é arrancado. E não pode ser tirado. Entendeu? Espero que os irmãos tenham entendido. Coloca aí suas questões, acrescenta aí o raciocínio se ficou faltando alguma coisa. A gente está sempre aberto para novas revelações. Curte, compartilha se foi benção para você. Que Deus abençoe e até o próximo estudo.